Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos vocês que estão prestigiando o nosso canal. E eu vou falar sobre um assunto, né? Graças a Deus nós tratamos de todos os assuntos baseado com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus sempre no centro. É algo que eu me propus a fazer, não quero fazer nada que não seja a palavra de Deus. Já tratei de vários assuntos nesse canal e quero falar para vocês sobre eleições. Sim, eleições. As eleições estão chegando, né? E a Bíblia fala que antes de tudo nós devemos orar. Nós devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelos nossos, as pessoas que vão governar esse país, né? E algo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho ouvido muitos pastores, muitos homens de Deus, né? Muitos pastores que têm compromisso com Deus, né? Têm intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E quem é que você vai votar? Você precisa ter, além da oração, ver um candidato que você venha que venha estar baseado com os princípios e valores bíblicos. Tem muitos candidatos por aí, né? Significa dizer que você precisa ter fazer pesquisas, né? Não, a Bíblia fala o seguinte: ainda que eu manje pregar esse evangelho que não seja de Jesus, seja anátema. Cuidado com algumas filosofias, com algumas tendências, alguns preceitos, né, filosóficos de alguns partidos, que são preceitos e filosóficos diabólicos, demoníacos. A princípio, são preceitos que você vai amar. E qualquer pessoa amaria, no sentido de uma boa pessoa, mas por trás daquilo há uma agenda global, por trás daquilo há o marxismo cultural, e por trás daquilo há algo que você precisa compreender que não faz parte do reino de Deus. Então significa dizer que tem partidos, gente, que você não pode ter essa participação, né? Primeiro, você é um servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Eu só devo votar em partidos que sejam alinhados com a Bíblia. Partidos que sejam a favor do aborto, caia fora. Caia fora. E outra coisa, não é questão de subjetivo não, gente. Não, o cara fala, não, eu sou a favor do aborto em questão de saúde pública. O cristão, ele é contra o aborto em toda e qualquer situação. Né? Toda e qualquer situação, né? O caso mais grave é a questão de estupro, né? Então, se uma criança, uma mulher foi estuprada e a criança nasceu ali no ventre dela, ela tem todo o direito de, digamos, entre aspas, não querer a criança, mas não precisa abortar, entendeu? Isso é o valor bíblico. Não estou dizendo que é fácil. Terapias, aconselhamentos, vai ajudar muito isso. No caso da encefalia, né, é outra coisa. A criança já nasce sem vida, é um aborto espontâneo. E no caso também da saúde para a mãe, que é outra coisa que não tem nada a ver com relação ao aborto, né? Então, você precisa dar entendimento da palavra de Deus, né? Agora, essa sociedade, ela quer fazer o aborto, o camarada conhece a menina conhece o camarada, aos dois, né, sem compromisso nenhum, na cachorragem, desculpa a palavra aqui, na promiscuidade, tem um relacionamento, a menina fica grávida e tem que abortar. Não pode ser assim, de jeito nenhum. É saúde pública? Não é saúde pública, é questão espiritual. Agora, veja bem, o cristão, ele é chamado para amar a todos. Eu, pastor Osés, fui chamado por Deus para amar todas as criaturas, né, como qualquer cristão na face da terra, seja ele de qualquer igreja. Agora, eu tenho que estar de acordo com os princípios e valores bíblicos, né? Pela misericórdia de Deus, Deus me deu a formação de pós-graduação em filosofia. Pela misericórdia de Deus, não é nada. Quem conhece sabe que isso não conhece, não falo. Eu coloco tudo aos pés de Jesus, como o apóstolo Paulo. Agora, eu sei, gente, por exemplo, filosoficamente, a base de alguns partidos, né? Então, alguns partidos eles são a favor do aborto,
eles são a favor do homossexualismo, eles são a favor da ideologia de gênero, do ateísmo, do anarquismo, né, da desestruturação da família, né, enfim, uma série de coisas, né? Então, cuidado com quem você vota em 2 de outubro de 2022. Você que é cristão, né? Se for o caso, nem vote. Ou vote na pessoa correta. Claro, tem muitos candidatos bons, muitos candidatos excelentes que você pode voltar, né? Você não vai se arrepender, né? Inclusive na presidência da República. Candidatos que não vou falar aqui o nome para não fazer propaganda, mas eu vou falar aqui da direção e vocês vão escolher quem é que. Gente, você tem um livre arbítrio para poder escolher quem quer que seja. Agora, o candidato que ele fala no amor de Deus, fala da palavra de Deus, né? Um candidato que fala que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero e a favor da Bíblia e da vida, esse candidato tem que ser seu voto, né? Agora, um candidato que é contra a igreja, contra os valores bíblicos, anda em tudo que é tipo de lugar que é contra a palavra de Deus. Um candidato desse, meu amigo, você não pode ter seu voto. Não pode ter seu voto de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas você pode dizer, mas vou analisar. Não, você vai ter que analisar a ideologia. Esqueça a pessoa. Eu voto, antigamente falava, votava em pessoa, hoje não. Hoje eu voto na ideologia. Se candidato A tiver a ideologia certa e candidato B tiver errada, eu vou botar no candidato A, seja ele quem for. Seja ele quem for. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Cuidado que a Bíblia fala que o diabo se transporta em anjo de luz para se enganar os escolhidos. Não venda seu voto por causa de 2, 3 reais, de 20 reais, 40 reais, porque é caso de promessas, de festa. Gente, o que norteia um país, uma cidade, um continente, é princípios e valores bíblicos. Essa onda de você, claro que você tem que se preocupar com todas as causas sociais pertinentes, né? O cara que você tem que dar comida aos pobres, você tem que, né? Enfim, tudo isso é muito bonito, muito bom, obras sociais, né? Agora você não pode querer justificar os fins justificam os meios. Então tem candidato aí que abraça A, B, C, D, tudo de porcaria para poder ganhar a eleição. E você precisa estar baseado em um candidato, né, que vai representar os valores bíblicos. Mas não vou botar lá pastor. Você não vai botar lá pastor, mas você também não precisa botar lá o demônio. Bote um cara que seja correto, que respeite a vida, que respeite a Bíblia, né? Porque depois que eu descobri o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, a desconstrução de Derrida, o manifesto de Rousseau, o comunista de Rousseau, a, a, o manifesto comunista de Rousseau, o contrato social de Karl Marx, gente, é coisa absurda, é uma carta ao demônio. Então, nós que somos aqui, nós devemos mudar essa continência, né? É claro que tem alguns pastores que se acerbam de um lado ou de outro, né? Mas não, a gente tem que ficar com a Bíblia, né? Então eu tenho visto muitos pastores, muitos sociólogos também, inclusive cristãos, né? Sobre tudo isso, os filósofos, teólogos, né? Cristãos, né? Agora, gente, eu sei que tem alguns pastores que eles são muito exacerbados, né? Grandes homens de Deus, né? Mas eles são mais radicais do que a posição que eu apresento aqui. Por exemplo, respeite quem vai votar diferente. Agora, é claro, é nítido que a pessoa vem votar correto, né? Por exemplo, tem pastores que eles são mais radicais, né? Que ele chega na igreja dele, olha, não vote em fulano, se você votar em fulano, você está em pecado e você vai ser disciplinado da igreja. Isso não pode, pelo amor de Deus, gente, né? É óbvio que a pessoa tem que ter o seu candidato correto, o meu candidato correto, eu falo, mas a pessoa é livre.
Eu não vou pegar, se eu estiver na igreja, eu não vou tolir ninguém, porque eu vou votar em A, B ou C ou D, né? Eu voto no candidato, meu candidato, né? Que é livre, que é um homem que defende os valores bíblicos, a família, a igreja, né? Agora, ele não é anjo, ele não é Jesus, ele não é um querubim serafim, ele é homem, e homem falho, né? Mas na questão dos princípios, valores, ele norteia aquilo que a Bíblia norteia, né? Então, cuidado com essa questão de você ver, né? Vamos pontuar aqui, não pode ter excesso de um lado, excesso de outro. Eu vejo pastores, né? Inclusive pastores amigos meus, conhecidos, se fulano votar em Beltrano, vai ser escolhido o rod membro. Isso não pode, gente. Também não pode isso, né? Então, a pessoa tem a convicção, conhecereis a verdade o libertará, né? Então, devemos orar e estar unidos, né? Por exemplo, se você não tem diálogo, condição de dialogar politicamente, não dialogue. Porque existem pessoas que elas não têm o equilíbrio de um alto nível de debate. Tem gente que não tem esse nível, gente. Eu, por exemplo, tenho um nível para discutir com qualquer um, inclusive quem quer que seja, né? Porque eu fui preparado por isso. Reconheço, para a glória de Deus, a graça de Deus em mim, né? Pelo bacharel de teologia, pelo Espírito Santo acima de tudo. Mas o bacharel de teologia me deu uma ferramenta boa, o pós-graduado de filosofia. Então, eu posso discutir sem problema nenhum, em altíssimo nível. Mas tem gente que não. E perceba que a pessoa ela não está errada nisso. Nós devemos ter, gente, a consciência de... Nós devemos ter, gente, a consciência de que Deus, Ele ama as pessoas. Você é mais importante que um projeto filosófico, você é mais importante do que um partido político, né? Antes tem que ter a pessoa. Agora, vote em candidatos que seja a favor da família, da igreja, de Deus, que seja contra o aborto, que seja contra o homossexualismo, que seja contra a ideologia de gênero. Agora você não vai ficar inimigo, né? Se seu irmão votar contra, a favor, você não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Se seu pai, sua mãe, seu avô, é uma coisa, é um livre-arbítrio que cada um tem. Pessoal, agora, dicas nós damos. A igreja precisa estar sempre sobre isso. E, sobretudo, em oração, né? Porque uma coisa que eu não orava e oro hoje constantemente é sobre isso também, né? Porque o país indo bem, gente, nós vamos bem. A Bíblia fala orar pelas autoridades para que tenha paz, porque nela terás paz. Então, nós estamos em um processo eleitoral, né? Cuidado com o que você vota lá, né? Para mim, eu só coloco pessoas de valores e princípios bíblicos. Se não tiver isso, eu não voto, né? Não voto de jeito nenhum. Antigamente, né, eu até votava em pessoas decentes, mas que não estava alinhado, digamos, com aquilo que eu prego, né? No caso da Bíblia, né? Então, mas hoje não. Hoje foi amadurecendo, entendi que eu tenho que colocar pessoas exclusivamente que esteja ali de acordo com a Bíblia, de acordo com os preceitos de Deus, né? Que seja contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a degradação da família, contra o marxismo cultural, contra a escola de Frankfurt, contra a desconstrução de Derrida, o manifesto comunista de Karl Marx, o contrato social de Rousseau, enfim, e que seja a favor da palavra de Deus, porque houve um entendimento, uma certa vez, que os evangélicos não votavam em cristão, não se moviam em política, porque dizia a eles política seria do diabo. E o que acontecia? O povo, né, lá do mundo, né, os políticos do mundo, tomava posse e consagrava as coisas do diabo. E hoje em dia é diferente, né? A igreja acordou para isso, né? Claro, tem pastores que são militantes, tem pastores, né, que são mercenários, tem pastores que querem se aproveitar, são pastores políticos. Aí já é outro papo, que para mim um pastor ele tem que estar cuidando de ovelha, né, não ser político, né?
Não ser político. Claro que o pastor tem que estar se envolvendo politicamente em tudo, orando, né? Por exemplo, ir nas repartições públicas, isso é muito bom. Eu gosto de ver muito quando os pastores eles vão nas repartições públicas, seja em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Isso é muito bom. Os pastores estão participando, né? Porque o pastor dá a benção, gente. O pastor dá a benção, ou qualquer irmão. Chega lá, declara o reino de Deus, acabou. Agora, um pastor tem a causa política partidária, isso não pode não, né? Agora, então, orem a Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento, peça a Deus entendimento, discernimento, para que você venha votar na pessoa correta, né? Pessoas que tenham aliados aos projetos cristãos, aos preceitos cristãos, à conduta cristã, né? Homens de Deus, tem muitos homens de Deus aí sendo candidato, mulheres de Deus, né? Inclusive até pastores também, inclusive até pastores, né? Na minha opinião, o pastor não pode ser político, mas significa dizer que isso não anular a credibilidade dos pastores. Quando eu falo isso, porque os pastores precisam cuidar do rebanho da igreja. A igreja é rebanho, o rebanho da igreja requer cuidado, né? E quando o pastor vai para a política, ele deixa, quer ou não, vai dizer que não, que vai cuidar, mas não cuida cada tempo, né? Então, a questão toda é essa. Não que política seja do diabo, política é algo de Deus, Deus que deixou a política, né? Sócrates, Aristóteles falando sobre política, Jesus, ele disciplinou a matéria, dá a Deus que é Deus, essa que é de César, sabendo que nós estamos aqui, mas não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, né? E devemos trazer o reino de Deus. Então, eu quero com esse vídeo colocar vocês cientes do papel de vocês como cidadãos políticos agora de Deus, né? Não vote em fulano porque é seu amigo, porque fulano, você não pode negar a fé cristã, crente. Você não pode negar a fé. Você tem que ser fiel e firme na palavra de Deus. Agora não brigue, não discuta, não. Você viu que o camarada, eu conselho algumas pessoas aqui, eu vou botar em um partido chamado 22, né? Pronto. Agora, eu tenho amigos que chegam aqui para conversar comigo, né? E eu falei com ele, se você tem seus partidos, vote. Agora não discuta cristão, pastores, obreiros, né? Um amigo meu, que vem muito aqui conversar comigo, sobre questão, né, politicamente, né? E tinha uma pessoa que votava outra pessoa, e houve aquela discussão, eu falei, eu chamei ele depois em amigável, por favor, não faça isso. Você é um pastor, você é um cristão, né? A pessoa vota naquilo que ele quiser e a vida segue. Você não vai ficar inimigo por causa de partido político, né? Você não vai ficar tolir, né, a pessoa por causa de partido político, porque afinal de contas, gente, são pessoas que são civilizadas. Os políticos, muitos deles são pessoas civilizadas. Eles brigam sim, mas depois estão ali tomando café junto, né? Comendo churrasco junto. E a pessoa que briga com o outro que perde a amizade. E essa que é a realidade. Então você tem que estar com a ideologia correta também sobre isso. Não brigar, respeitar as considerações dos outros. Agora, botar de maneira certa. Pesquise, analise, né? Leia, procure informação, procure saber do seu político, né, do passado. Os políticos que eu voto, né, por exemplo, eu que eu votei, eu procuro saber todo o passado dele. Todo o passado dele, né? O que ele crê, o que ele prega, o que ele defende, a cartilha dele, enfim, né? Não voto à toa, não porque eu me falando, não, eu quero saber sobre isso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, né? E que você venha orar, declarar, né? Agora também que você venha pesquisar e abençoar, porque no seu voto milhares de pessoas vão ser beneficiadas e sobretudo com princípios e valores bíblicos. Não adianta só obra social. Obra social é bom, mas valores e princípios vêm em primeiro lugar. Amém? Então fica esse vídeo aí para todos vocês. Um forte abraço, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Faça as ponderações, orientações pertinentes, contundentes, coerentes com a palavra de Deus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado e em tudo, gente, como eu ia falar, em tudo o nome do Senhor precisa ser glorificado. Você pode falar, mas isso é uma coisa simples, é uma coisa que eu nem ligo, pronto, mas procure ligar e orar sobre isso, que Deus vai orientar você
e você vai ser uma bênção com o seu voto para milhares e milhares de pessoas. Porque quando tem um político bem, gente, um político tem um poder tremendo. Um político tem um poder tremendo politicamente falando, de trazer verbas, de trazer recursos, de abençoar as pessoas, né? Sobretudo com valores e princípios judaicos cristãos. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.